é a Bíblia no meu dia a dia, esse programa que nos dá a oportunidade de viver uma experiência com a palavra. E agora nós vamos começar uma nova etapa no nosso programa, isso mesmo, vamos estudar o livro dos Números. Quero convidar você a estar muito atento a esse livro, parece que ele é um pouco árido, mas não é não. Ele tem uma mensagem profunda para a nossa caminhada. Então, vamos abrir o nosso coração para essa nova etapa, para esse novo estudo, para esse novo livro da Bíblia, que é a palavra inspirada por Deus, para que a gente, seguindo esse caminho, nós deixemos-nos iluminar por essa palavra. Vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos oriente no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar mais um salto no nosso estudo bíblico. Vamos começar hoje o livro dos Números. Então, quero convidar você para, junto comigo, ficar bem atento a esse livro, porque ele tem ensinamentos preciosos para a nossa caminhada. Então, anota aí o texto, ele é Números, capítulo 1, versículos de 1 a 46. Números, capítulo 1, versículos de 1 a 46. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou nestes termos a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro. Fazei um recenseamento geral de toda a comunidade dos israelitas por clãs e casas patriarcais, registrando um por um os nomes de todos os homens, maiores de 20 anos, aptos para a guerra em Israel. Tu e Arão fareis o recenseamento por exércitos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um que seja o chefe da casa patriarcal. Estes são os nomes dos homens que vos deverão assistir. Da tribo de Rubem, Elissu, filho de Sedeu. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suá. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Pelos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassu. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aizé, filho de Amizadai. De Assé, Fegiel, filho de Ocrã. E de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Foi esses os escolhidos dentre a comunidade, chefes das tribos patriarcais e comandantes dos contingentes de Israel. Moisés e Arão reuniram esses nomeados e convocaram uma reunião de comunidade para o primeiro dia do segundo mês. Então se registraram nominalmente por clãs e segundo as casas patriarcais, todos os maiores de 20 anos. Assim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, foi feito o recenseamento no deserto do Sinai. Descendentes de Rubem, primogênito de Israel, por geração, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente um por um todos os homens maiores de 20 anos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Rubem eram 46.500. Descendentes de Simeão, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente um por um, todos os homens maiores de 20 anos aptos para a guerra, e os recenseados da tribo de Simeão eram 59.300. Descendentes de Gade, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Gade eram 45.650. Descendentes de Judá, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Judá eram 74.600. Descendentes de Issacar, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os recenseados da tribo de Issacar eram 54.400.
Descendentes de Zabulon, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos os aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Zabulon eram 57.400. Descendentes de José, descendentes de Efraim por geração, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Efraim eram 40.500. Descendentes de Manassés por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Manassés eram 32.200. Descendentes de Benjamim, por gerações, clãs e patriarcais, casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Benjamim eram 35.400. Descendentes de Dan, por geração, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Dan eram 62.700. Descendentes de Assé, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Assé eram 41.500. Descendentes de Neftali, por gerações, clãs e casas patriarcais, alistados nominalmente os maiores de 20 anos, todos aptos para a guerra. Os essenciados da tribo de Neftali eram 53.400. Esses foram os recenseados por Moisés, Arão e os 12 chefes da casa de Israel, um de cada tribo, respectivamente o chefe da casa patriarcal. O total de israelitas maiores de 20 anos recenseados segundo as casas patriarcais, ou seja, o total de homens aptos para a guerra em Israel foi de 603.550. O livro dos Números, ele tem esse nome até por conta desse primeiro momento aqui registrado, o recenseamento que Deus mandou Moisés fazer dos homens a partir de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Então, nós vamos perceber esse contexto. Mas o livro dos Números, ele não é só um livro que vai fazer contas, recenseamentos, mas ele vai trazer algo impressionante. A primeira coisa que nós já podemos perceber nesse texto do capítulo 1, que nós acabamos de ler, é a promessa cumprida de Deus de multiplicar o seu povo. Veja só o número, não é, que eles chegaram. Total de israelitas, né, que foram contados 603.550. Então, é importante que a gente perceba o cumprimento da promessa. Mas nós vamos perceber que nesses 40 anos que esse povo vai andar no deserto até a porta, né, de entrada da Terra Prometida, até o lugar de entrar na Terra Prometida, eles vão ser trabalhados, vão tocar nas suas próprias misérias, na sua tendência de murmuração, a necessidade de purificação, as purificações que Deus fará, mas também o socorro de Deus. A nossa caminhada de vida espiritual nesse deserto em que nós estamos, nesse mundo, até chegar à terra prometida do céu, ele vai ser exigente também. E nós precisamos perceber no livro dos Números exatamente esse detalhe. Perceber o Deus que cuida de nós, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que nos corrige. Nós vamos nos deparar com as nossas misérias, faltas, os pecados dominantes, os vícios que nós trazemos e nós precisamos trabalhá-los. Então, a atenção que nós devemos ter ao estudar o livro dos Números é perceber exatamente isso. Como aquele povo no deserto, nós estamos nesse deserto, nesse vale de lágrimas, como vai dizer a Salve Rainha, fazendo um caminho espiritual para chegar à Terra Prometida. Eu e você precisamos fazer esse caminho, viver essa experiência e principalmente entender que Deus está conosco e que Ele nos coloca num caminho assertivo de santificação. Mas para isso, a gente vai ter que viver renúncias. Nós vamos ter que nos desprender de situações, de atitudes próprias, de pensamentos próprios, de situações que muitas vezes nos colocam em risco de pecar, de perder a salvação. Se nós fizermos essa leitura, nós extraremos um sabor muito grande desse livro. E é isso que Deus quer, que nós olhemos para aquilo que está registrado aqui e percebamos esse cuidado de Deus. Deus é fiel.
Deus cumpre as suas promessas e Deus, Ele quer falar comigo, com você, através desse livro de Números. Então, é outra coisa para a gente pegar já a nossa mensagem de hoje. O ordenamento. Deus ordena. A obra de Deus, ela tem ordem, ela não é bagunçada. Então, ele pega ali os chefes de cada tribo, 12 chefes, ele vai ali dando toda a direção para que eles possam caminhar em ordem na direção do cumprimento da promessa de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor Deus cumpre todas as suas promessas e já no início do estudo do livro de Números, vemos cumprida a promessa da multiplicação do povo de Deus, como foi prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Contemplar essa verdade é caminhar seguros nas promessas de Deus. Corrigir aí, contemplar essa verdade é caminharmos seguros nas promessas de Deus. Ele caminha conosco e tem para nós o céu. A nós cabe viver na ordem, na fidelidade e obediência ao Senhor para herdarmos a eternidade feliz no céu. Portanto, meus irmãos, hoje, iniciando o livro de Números, nós precisamos estar atentos a isso. Olha, eram mais de 600 mil homens, imagina quantas mulheres, crianças. Então, Deus cumpriu a promessa, Ele multiplicou o povo. Como Ele disse, olha para as estrelas do céu, a areia do mar, você vai ter uma geração como essa, incontável geração. Então, a promessa se cumpre e nós vamos perceber esse Deus que caminha conosco e Ele é cumpridor de promessas. Ele tem promessas a cumprir na minha vida e na sua. Já digo uma coisa, retome algumas promessas que você já recebeu da parte de Deus, palavras, revelações que alguém tenha trazido para você ou você mesmo tenha percebido em Deus. É importante que nós retomemos isso para que nós caminhemos seguro, vendo o cumprimento de cada uma delas. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque a sua fidelidade nos demonstra cada vez mais a segurança que nós devemos ter em caminhar em cada uma das suas palavras e em todas as suas promessas. Obrigado porque nós também fazemos parte desse povo. Nós somos essa herança que foi prometida a Abraão. Obrigado porque o Senhor nos faz caminhar em cima de cada uma dessas promessas, contemplando o que o Senhor fez no passado, sabendo o que o Senhor fará no presente e também dando a nós segurança de que o Senhor fará no futuro a sua obra na nossa vida. Permita que eu e os meus irmãos, ao tocarmos nessas palavras que nós iniciamos no estudo do livro dos Números, até o final desse estudo do livro dos Números, que nós percebamos no caminho que nós devemos fazer de purificação, de restauração, de fortalecimento, de renúncia de nós mesmos, dos nossos pecados, para que o Senhor prevaleça na nossa vida. E o Senhor prevalecendo, nós já podemos celebrar a vitória. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Confiar. Nunca desconfie de Deus. Desconfie de você mesmo. Você pode desconfiar do gênero humano marcado pelo pecado original, mas Deus é cumpridor de promessas. Ele é fiel, Ele não volta atrás. Que eu e você, ao iniciarmos o estudo do livro dos Números, estejamos abertos e atentos ao caminho que nós estamos fazendo de vida espiritual na direção do céu, para que aquilo que eles viveram lá, nós apliquemos e nos preparemos para esse céu que Deus tem para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.